Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Sexta-feira, 8 de dezembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários assuntos no programa de hoje, minha gente. Vamos conversar, vamos debater. A sua participação com a gente aqui é muito importante pelo nosso WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vou logo pro primeiro assunto aqui, ó. O que fazer quando parece que nada daquilo que sonhamos é da vontade de Deus? Já aconteceu, ouvinte? Você está sonhando com alguma coisa, aí você descobre que aquilo não é da vontade de Deus. Você descobriu como? Você tentou e não deu certo, você orou, alguém te falou, o que aconteceu? Como ser feliz sem ter ao menos um pouquinho do que queremos, hein? Como superar o sentimento não tão bom com relação aos sonhos realizados daqueles que nos rodeiam? Aí é outra história, hein? A pessoa olhou pro lado, tá vendo ali que aquela menina sonhou e o sonho dela se realizou, que aquele amigo ali sonhou e o sonho dele se realizou, que aquele primo, sabe aquele primo? Sonhou e o negócio se realizou, aí você olha e diz assim, é só o dele, o meu tá até agora. O que eu faço, minha gente? Como sonhar e realizar? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes, pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, vice-presidente da Convenção Batista Nacional. Bom dia, pastor Hélio André. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, sempre ligado na melhor. Aquilo que eu sonho que não esteja atrelado à vontade de Deus, como servo eu tenho que obedecer, né? Na verdade, ele é o Senhor e eu sou o servo. Dentro da presciência de Deus, do conhecimento antecipado das coisas, seu atributo, sua característica, Deus sabe o que é melhor para mim. Deus me vê nascer, me vê viver e me vê terminar antes que eu veja tudo isso. Então, esse Deus que é um Deus criador, que é um Deus pai, que é um Deus bondoso, maravilhoso, compassivo, longânimo, misericordioso, ele vai traçar planos para a minha vida. E eu, como servo, preciso procurar entender. É claro que algumas direções, elas já estão prescritas na palavra de Deus. Eu não preciso sonhar para saber o que ele quer. De modo que eu, conhecendo a palavra, eu conheço esse Deus. A revelação que ele faz para o povo de Israel, ele faz também para nós. Por quê? Porque aquilo que ele exigiu do povo de Israel, aquilo que ele quis, aquilo que ele condenou, aquilo que ele teve como pecado, serve como parâmetro, referência para nós, porque ele é imutável, ele é o mesmo Deus. Então olhar para a Bíblia é olhar para a vontade do Eterno. Olhar para a Bíblia é olhar para a vontade do Criador. E aí atrelar a minha vida à palavra de Deus e atrelar a minha vida à vontade de Deus. De maneira que, se esses sonhos que eu tenho estão diametralmente opostos à vontade de Deus, ora, eu só preciso obedecer. Tudo bem, pastor Vanderlei do Nascimento, pastor da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo. Reverendo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. O senhor concorda? Que pensa o senhor sobre o tema? Quero agradecer a companhia dos colegas aqui debatedores, dar um bom dia aos ouvintes, ao JR Vargas. Eu penso que concordo em parte com o que o irmão disse, com certeza. Essa frustração que existe das pessoas com relação a sonhos que não se realizam, ela é gerada porque as pessoas criam, às vezes, uma irrealidade daquilo que é possível que elas alcancem. Elas criam, às vezes, desejos e sonhos que são meramente egoístas,
nós às vezes desejamos coisas que não são boas para nós, nutrimos às vezes sonhos que são até mesmo destrutivos, e às vezes somos impulsionados até pela sociedade nossa de consumo, que estabelece que o quanto mais melhor, ou estabelece padrões daquilo que as pessoas serão felizes ou não, estabelece uma regra para ser feliz, uma ditadura da felicidade. As pessoas começam a criar imagens e sonhos a respeito disso, pensando que aquilo que elas desejam, apesar de ser ilusório, apesar de ser enganoso, até destrutivo para elas, é que vai fazer com que elas sejam felizes. E aí eu percebo que essa felicidade que elas estão buscando vai normalmente produzir o oposto disso. O oposto disso. Agora, quando o indivíduo também olha para o outro e não se alegra com o sofrimento, com o sonho realizado do outro, isso é claramente um sentimento de inveja que precisa ser tratado. É estranho, mas também é estranho, todo mundo sonha e realiza, a pessoa não realiza, é duro, né? Não é fácil. Agora o ouvinte dizendo mesmo, sabendo que Deus é soberano, é desanimador algumas vezes só Deus para nos ajudar a lidar com esse assunto, diz aqui o ouvinte. Outro aqui dizendo, JR, eu vivo isso na minha vida, nada que eu sonhei se realizou, mas nada, ouvinte, nada. Tenho mais de 50 anos e sou muito insatisfeita com a minha vida. Tem áreas na vida que realmente as coisas não andam como a gente quer, mas nada. Pastor Altomir Rangel, da ICAC, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, pastor. Olá, gente, bom dia a todos, JR, todos os debatedores, meus irmãos, meus amigos, bom estar com vocês. E é um tema bom, um tema muito prático para a nossa vida. Eu acho que, acima de tudo, os ouvintes, nossos irmãos em Cristo, eles têm que aprender a ser menos mimados e começar a buscar mais a direção de Deus. Imagina você a frustração de Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive e ele estava querendo ir para Tarsis, né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, sempre quando Deus te bota alguma coisa no seu coração, ou te pede para fazer alguma coisa, geralmente, ou a maioria das vezes, isso não vai estar na sua agenda. A nossa agenda sempre é, JR, bem diferente da de Deus. O próprio Deus fala assim, olha, os meus caminhos, eles são muito mais elevados do que os seus. Os meus pensamentos é como se fosse uma distância do Oriente para o Ocidente. Sabe, muitas vezes a nossa visão ela é muito limitada para a necessidade imediata. Deus tem um plano e um propósito muito superior. Ele disse para Jeremias, eu sei o futuro que eu tenho para você. E é um futuro bom para gerar paz, para te dar aquilo que você deseja, não de mal, sabe, para te fazer prosperar. Então, muitas vezes nós somos enganados pelos nossos próprios desejos imediatos. Eu quero terminar essa passagem só deixando aqui um versículo conhecidíssimo da Bíblia, icônico, muito clássico, que está lá em Salmos, número 37, versículo 4. Diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. JR, é muito engraçado porque nós lemos isso, nós pensamos que Deus vai conceder tudo o que nosso coração deseja, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ouvinte, escuta isso. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, significa, tenha um tempo, crie um hábito de você separar um tempo para estar na presença de Deus. Isso é crucial. Deleitar significa separar um tempo, ok? Então, quando você separa um tempo para estar na presença de Deus, a Bíblia diz, Ele, nesse momento que você está dedicando a Ele, Ele concederá o que deseja o seu coração. Ou seja, não é que Deus vai te dar o que o seu coração está desejando na hora, não. A Bíblia diz que Deus ele vai conceder desejos. Quando você está na presença dele, quando você dedica um tempo para ele, ele vai colocar desejos, visões, propósitos, ideias no seu coração, dentro de você, para que você comece a se alinhar com a vontade dele. Entendeu a diferença? Não é que ele vai fazer o que você quer. Ele vai colocar o que ele tem para você no seu coração. Ele vai conceder o quê? Desejos. Ele vai conceder visão, ideias. Olha aqui um ouvinte dizendo, JR, eu sempre quis ser militar. Entendeu? Aí uma irmã me entregou a mensagem, você vai ser militar. Aí ele diz, o engraçado é que quem foi meu primo.
Tem sempre um primo na história. Vanessa Tanaka, líder de adolescentes da Advec, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93. Que pensa você sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores, bom dia, queridos ouvintes. Queria desejar um feliz dia da família para todos os ouvintes, que Deus possa te abençoar, possa abençoar a sua família e que você hoje possa ter um tempo de qualidade aí, abençoando a sua casa, orando com os seus familiares, tirando um tempo para conversar com eles e ouvi-los também. Bom, JR, eu penso o seguinte a respeito desse assunto. Muitas vezes nós achamos que não estamos vivendo os sonhos, os projetos de Deus para a nossa vida, porque não estamos olhando para o lugar que assim Deus determinou para nós. Eu lembro daquela mulher encurvada, lá em Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 13, a gente vê essa passagem, e aquela mulher, ela precisava de uma cura, não só no seu corpo físico, mas acredito que no seu emocional também. E eu acredito que aquela mulher não estava olhando para o projeto original que Deus criou para ela. Deus não criou ela torta, Deus criou ela ereta, olhando para frente. E ela estava entortada porque, a palavra de Deus é bem clara, ela cedeu a alguns espíritos malignos, alguns espíritos estavam habitando o corpo dela. Então, eu acredito, eu não estou dizendo que tá todo mundo endemoniado não, hein, gente, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente acumula dentro de nós palavras malditas, acumulamos lixo emocional e esses tipos de coisas, eles trazem para nós uma alteração do nosso olhar em relação ao propósito de Deus. Então eu creio que de repente a gente não está olhando para o lugar que deveríamos estar olhando. A nossa postura pode estar alterada por algumas coisas na vida, por algumas situações na vida. Eu durante muito tempo tive uma postura alterada porque eu sou filha de pais separados e durante muito tempo a ausência do meu pai me trouxe depressão, rejeição e eu não acreditava que muitos dos sonhos e projetos de Deus para a minha vida, que Deus tinha falado comigo, iriam se cumprir. Porque eu estava olhando para baixo, estava encurvada. Então, a partir do momento que eu liberei perdão para o meu pai e Deus restaurou a minha postura original, eu comecei a olhar para os sonhos e projetos de Deus. Eu comecei a ter o alvo novamente, a entrar na postura original que Deus tinha para a minha vida. E tem um versículo em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, que também é um versículo clássico que diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, que a gente possa aprender a viver o propósito de Deus, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós somos seres espirituais, eu estava até falando outro dia com os meus adolescentes, nós somos extraterrestres, nós não somos daqui dessa terra. Às vezes a pessoa, mas você espiritualiza tudo, mas você tudo é o céu, tudo é coisa de crente. Mas eu sou crente, eu tava até vindo pra cá ouvindo um louvor, e aí a última parte do louvor, acho que era a Cassiane que tava cantando, falando sobre santidade. Aí eu comentei com meu marido dentro do carro, eu falei assim, tá tão difícil a gente falar sobre esse assunto, porque hoje em dia a gente fala sobre santidade, parece que a gente é de outro mundo, né? Então a gente precisa aprender a aceitar os propósitos de Deus pra nossa vida e ter a nossa visão olhando para o lugar certo. Precisamos ser pessoas curadas, saradas por Deus, restauradas, para que possamos abençoar e ser agentes de cura para a vida de outras pessoas. Olha aqui o ouvinte dizendo, ficamos frustrados quando colocamos expectativas nos nossos sonhos e não nas promessas de Deus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus, diz aqui o ouvinte, a Michele acompanhando a gente. O pastor Hélio André, por gentileza, hora certa no Rio. São 11h20. Repita. 11h20. Estamos juntos no Debate 93. Comecei aqui ontem a palavra boa. A palavra boa não é um amigo oculto, porque nós não temos amigos ocultos. Nossos amigos são todos revelados, entendeu? Pra gente é tudo claro. Então eu entrego aqui, Vanessa, dá uma olhada, vê se não é o seu. Só dá uma olhadinha rápida para ver se não é o seu. É o seu? Não. Não é o seu. Pastor Hélio André e Marcela, faz as entregas ali, por gentileza. Cada um de vocês vai tirar o outro, um dos outros aqui, e vocês vão poder entregar no final do programa
uma palavra boa para alguém. Pode ser eventualmente uma coisa que você aprendeu aqui, que você ouviu, uma fala boa, uma interpretação interessante, uma visão que você vai observar, e aí com certeza isso vai ser uma bênção para nossa vida e para a vida dos nossos ouvintes. Ouvinte, palavra boa, entrega ouvinte. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Nós já entendemos que Deus tem sonhos e nós também sonhamos e corremos um grande e sério risco de sonharmos os nossos sonhos e não os sonhos de Deus. Quanto mais cheio de Deus eu estiver, provavelmente eu vou conseguir enxergar o ponto correto, ouvir muito mais a voz de Deus, e tem coisas que nós alimentamos até de maneira errada. Né? Quer dizer, pode ter um sonho aí que você tem aí, ouvinte, você está sonhando com um sonho, mas você está sonhando o sonho do outro. Imagina a cena, você dormiu, sonhou o sonho do outro, você acordou com o sonho do outro. Só que o sonho do outro é pro outro e o seu sonho é um sonho. Só que o seu sonho é o sonho do outro e você quer tomar o sonho do outro, vira uma doideira só, acaba não realizando nenhuma coisa e nem outra coisa. Você não vai realizar o sonho do outro e também não realiza o seu sonho. Passa o tempo, bate uma frustração e a pessoa acha que já não dá mais tempo. A pergunta é, ainda que tenha passado muito tempo, pode haver tempo para que estes sonhos, aí sim, os sonhos de Deus se realizem, ou chega uma hora que a gente diz, ó, filhinha, agora passou? Os sonhos de Deus sempre se realizam. O texto bíblico lá em Jó 42 vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. O que acontece é que nós somos às vezes iludidos a vida inteira e acreditamos que aquilo que estamos buscando com tanta obsessão e às vezes até transgredindo regras, normas, estabelecendo às vezes justificando as formas que nós agimos porque é um fim que a gente acredita ser bom, e aí nós passamos a vida inteira perdidos naquilo que nós acreditamos ser o melhor e não é. Deus sempre tem o melhor para nós. Nós precisamos descobrir a vontade de Deus, nós precisamos estar em sintonia com a vontade de Deus, conhecer aquilo que é o melhor que Deus tem para nós, porque Deus sempre tem o melhor. Existe uma relação de cuidado, de amor de Deus para conosco, e isso inclui que os nossos sonhos se realizem. Quando nós, às vezes, esperamos e demora a acontecer, fica para nós a palavra de Paulo, que até mesmo nas catástrofes, nas tragédias, nas frustrações, no desespero que nós passamos durante um bom período, todo esse período não significa dizer que Deus esqueceu de cumprir sua palavra, que ela não será realizada, de que os projetos dele não se darão e de que nós estamos a própria sorte. Não, nós não estamos. Deus tem um plano para nós, Deus tem um sonho que ele vai realizar em nossa vida e nós precisamos crer nisso. E quando a pessoa faz as escolhas erradas, que esse aqui é o ponto, a pessoa às vezes assim, a gente entende que Deus tem os projetos, e os projetos de Deus são sempre os melhores, sonho, projeto, plano. O indivíduo tem também os sonhos dele. E ele começa, não naquilo que é fundamental, às vezes até em coisas que produzem resultados naquilo que é fundamental. Faz escolhas erradas, como todo mundo pode, né? E eventualmente, infelizmente, a gente faz. Mas essas escolhas erradas produzem essa frustração, ou seja, impede que esse sonho seja realizado. E aí a pessoa fica com aquele sonho, ou seja, Deus queria que ela realizasse uma coisa, assim, no olhar aqui e agora sobre esse tema, mas ela lida com essa frustração de uma forma sofrida, a ponto de dizer, não tem mais jeito. Ou seja, será que ainda tem jeito quando a gente acha que não tem mais jeito? Tem jeito, ele pode tardar. A gente pode, às vezes, tomar caminhos que dificultem chegar com rapidez ao objetivo. Vê o próprio povo de Israel, que nas portas da terra da provisão, cometeram equívocos, fizeram escolhas erradas, porque boa parte do sofrimento que nós temos são por escolhas erradas que nós fazemos, e às vezes nós ficamos colocando a culpa no diabo, colocando a culpa nas pessoas, vitimizando-se, justificando o nosso fracasso, porque o outro nos fez mal, porque o diabo nos fez mal, e às vezes, boa parte das vezes, é porque fazemos escolhas erradas. Mas nós cremos, pelo menos eu creio, pela Escritura, que nós temos garantias de que Deus irá nos levar a bom termo naquilo que Ele desejou e planejou para nós. Agora, pode tardar os sonhos, pode de alguma forma o prazo estender-se, e às vezes parecendo que é no fracasso que nós estamos tendo
que nós estamos nos distanciando desse sonho e é no fracasso que nós estamos tendo que nós vamos alcançar esse sonho. Eu conheço um escritor que ele foi perguntado para ele como ele conseguiu se tornar um escritor famoso, um escritor psiquiatra americano. Ele diz: eu só me tornei quem eu sou porque tudo que eu planejei fazer, eu fracassei. Deu errado. E aí eu consegui chegar a esse objetivo, aquilo que era o melhor para minha vida. Pastor Hélio, Vanessa. Eu acho que para a gente perceber o que Deus quer e tem para nós, a gente precisa estar muito sensível à voz do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Consolador que está conosco é Ele, o Deus que está em nós é o Espírito Santo. De maneira que Ele vai, sim, mostrar a direção. É muito difícil perceber quais são os sonhos de Deus para nós. É claro que a Bíblia, como um regulamento de fé e prática que nós temos, ela já vai nos dar uma orientação prévia daquilo que Deus espera de cada um de seus filhos. Mas é óbvio que Deus trata no particular, Deus trata com a pessoa, a miúdo, né? Ele gosta de fazer isso, ele é um Deus relacional. Então, assim, eu acho que a gente precisa buscar no Espírito Santo de Deus entender e saber ouvir essa voz, né? Que muitas vezes vai revelar para a gente, no nosso espírito, aquilo que Deus tem e quer para nós. E aí pode ser que seja contra a minha vontade, mas volto a dizer, como servo eu vou obedecer, né? Existem sonhos que são tão naturais e tão inclinados à vontade de Deus, que a gente não precisa nem ter a sensibilidade. Por exemplo, há muitas mulheres que sonham ter um filho, e há outras que são estéreis e não podem ter o filho, né? E Deus, como um Deus tão bondoso, Ele, que é o sonho de Deus, que o homem cresça e se multiplique, fecunde, cresça e povoe a terra, é uma ordem original do início, e ela perpetua até hoje. Então, Deus, com a sua graça, vai atender esse sonho, porque é um sonho que está muito atrelado à sua vontade, né? Muito atrelado à sua palavra. Mas aí tem um tempo, não tem, pastor Hélio? Justo, toda a promessa passa pelo crivo do tempo. Que a pessoa, às vezes, ela quer realizar, nesse caso aí, então, ela tem que aguardar 9 meses depois de tchan. Né? Depois de tchan, tem 9 meses ali. Então, às vezes a pessoa, não, eu quero ter um filho agora. Peraí, então, eu acho que a gravidez, o exemplo que o senhor deu foi muito bom, ilustra isso, né, Vanessa? Exatamente, a gente precisa aguardar o tempo certo, até porque se esse bebê nasce antes, ele nasce prematuro, né? E se os teus sonhos chegam antes do tempo para a tua vida, eles podem nascer prematuros, podem vir com deficiências. Crianças que nascem prematuras muitas vezes vão ter que passar por um processo para amadurecer o pulmãozinho, e acontece aquela situação toda, e aí muitas vezes seu sonho pode não sobreviver, porque você não esperou o tempo certo, o tempo para que aquele sonho pudesse amadurecer e vir pronto para você. A gente é ansioso, né? O ser humano é ansioso. Nós somos as mulheres mais ainda. Então, eu acredito que se a gente estiver conectado com o Espírito Santo, conectado com os projetos de Deus para a nossa vida, eu acredito que essa pessoa que escreveu isso aqui, ela pode estar precisando, de repente, de uma orientação de um pastor, ela precisa de uma conversa, saber se, de repente, ela não está indo para um caminho e o caminho é outro. Busque orientação em Deus, busque orientação na sua liderança, com o seu pastor. Gente, olha, eu creio firmemente que as igrejas evangélicas, dos púlpitos das igrejas, são os maiores consultórios terapêuticos do planeta. Não tem, ali é um lugar de cura, de restauração para a sua vida. Então, tome posse das coisas que são lançadas sobre a sua vida ali, porque muitas vezes a gente vai à igreja, ouve a palavra, mas aquilo ali é como se fosse, tá bom, né? Mas busque orientação em Deus, busque orientação no seu pastor, que eu tenho certeza que você pode, de repente, estar indo para um lugar e o sonho de Deus para sua vida é outro. Então, vai lá conversar com seu pastor. É aí que a gente entra num ponto aqui, o ouvinte no WhatsApp, dizendo: JR, como saber que os sonhos, os caminhos que eu estou trilhando são ou não são os que o Senhor tem para nós? Como receber a confirmação do Senhor? Que às vezes é uma coisa puramente carnal, tá no osso puro. Mas aí, como que a pessoa tem essa confirmação, queridos debatedores, ilustres e amados? Tem intimidade com Deus. Mantenha relacionamento constante. É justamente o que a gente está conversando, né? Sobre o relacionamento, sobre a tua intimidade, a tua busca. Fale com Deus constantemente. Eu penso que
A única voz que eu escuto é a de Deus. O diabo não fala comigo, ele não tem nenhuma relação comigo de intimidade. Eu não absolvo aquilo que ele tenta, dessa forma, falar, porque o diabo é o acusador. O texto bíblico vai dizer que ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que à medida que você vai alimentando a sua relação com Deus, você percebendo, mesmo quando você fracassa, que você fracassou, mas que não significa dizer que você foi derrotado naquilo. Deus está apenas te dando um momento de paciência, de espera, e aí você vai aos pouquinhos compreendendo isso. O ponto é o seguinte, como saber, a confirmação, ela vem embalada pelo quê? Vai ter uma música, na hora que eu ligar a rádio, tô ali, Senhor, é isso ou aquilo? Toca uma música, você, é isso, vem embalado o quê? Um anjo vai aparecer e vai dizer? Como é que esse processo, para poder, sim, eu quero traduzir isso de uma forma bastante objetiva e clara, para que o nosso ouvinte, nós já identificamos, a intimidade com o Senhor faz com que eu consiga compreender qual é a voz dele. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha, nós vamos saber que é ele. O Espírito Santo testifica com o meu espírito, ele está falando comigo internamente. As escrituras apontam, pastor Hélio já falou de um bom senso espiritual para dizer, tem coisa que fica óbvio, né? Não precisa nem ter o trabalho, mas algumas pessoas acham que vai ser uma coisa que vai aparecer na nuvem. Vai aparecer na nuvem, uma frase na nuvem. Deixa eu só eu acredito que a dúvida, ela vai te afastar e não vai te trazer paz. Se você tem dúvida em relação a esse projeto, em relação a esse sonho, eu acredito que essa dúvida aí, ela não vai te trazer paz, ela vai te incomodar. Né? Então, acredito que quando é de Deus, você começa a ter certeza, você começa a sentir paz no teu coração. Desculpe te cortar. Não, tranquilo. Um exemplo que eu posso dar claro, assim, que acho que todo mundo que é cristão há algum tempo já conhece, é o exemplo de Davi. Davi, ele foi ungido rei. Como que ele foi ungido? Como é que foi que aconteceu? Um grande profeta veio e deu para ele ungiu a cabeça dele com óleo, né? O profeta Samuel chegou um dia, e nós conhecemos bem a história, como ele foi honrado naquele dia, né? Como que ele foi tirado atrás das malhadas, como que aparentemente mudou ali a situação, ele foi honrado demais. Ninguém sentou na mesa enquanto Davi não tivesse chegado. E na frente de todo mundo, Deus deixou claro a revelação do que tinha para ele, ok? Aquilo foi explicitamente, vamos dizer assim, ungido e consagrado. A minha pergunta que eu faço para vocês, debatedores e irmãos que estão nos escutando pela rádio: o que mudou na vida de Davi no dia seguinte? Davi virou rei no dia seguinte. O despertador tocou 5 horas da manhã e o pai dele falou assim: o garoto, vai para trás da malhada trabalhar que já está na hora. A vida dele não mudou absolutamente nada depois que ele recebeu a revelação e a unção para o chamado que Deus tinha de rei para a vida dele. Aliás, nos próximos anos não mudou nada. Os cristãos hoje vão em alguma conferência e recebem palavras, ok, de ânimo, motivação, de vitória, e pensam que amanhã tudo vai mudar. Não vai mudar amanhã, não vai mudar daqui a uma semana, talvez nem daqui a um mês, nem daqui a 5 anos. Mas se você continuar, se você tiver a tenacidade, escuta isso, de continuar crendo no que Deus tem para você, mesmo enfrentando aquilo que é como se você estivesse num dilema, é um conflito da fé. Que conflito é esse? É você ter que crer no que vai ser, mesmo lidando com aquilo que é. Nós estamos tendo um conflito de fé baseado entre a revelação e a situação. Às vezes você recebe a revelação do que Deus tem para você, mas a sua situação fala outra coisa. Então a pergunta é: você tem a tenacidade de continuar enfrentando o seu dia a dia, ursos e leões, até o dia de encontrar um gigante que vai ser uma promoção na sua vida? Esse é o dilema do cristão. Muitos cristãos no Brasil, evangélicos, gospels, contemporâneos, estão buscando uma vitória imediata e são escravos do imediatismo e são envergonhados na sua esperança. Olha aqui um ouvinte dizendo: JR, meu filho tem um sonho de ser jogador profissional. Desde criança ele tem esse sonho, sempre corremos atrás. Hoje ele tem 25 anos. Ele não desistiu. Aí eu falo para ele: meu filho, já passou, mas ele continua sonhando muito. Ó, JR, toda vez que tem um jogo profissional ele se machuca gravemente. Conta aqui o nosso ouvinte. É difícil trazer até uma palavra em relação a esse assunto, porque se o menino, ainda que com 25 anos, a gente sabe que essa é uma idade em que o que tinha que acontecer imediatamente já aconteceu, mas existem exceções.
Eu conheço, eu não lembro do cara agora, o cara era do nada, do jogador de várzea, foi o visto, um olheiro foi lá e viu, levou ele cara para um clube, no outro lado ele estava na Copa do Mundo. Qual o nome daquele cara? Tô perguntando pra vocês aqui, mas nenhum de vocês tá lembrando. Vanderlei lembra. Futebol. Não lembra não, Vanderlei? Era lateral direito, jogava no São Paulo. Vê pra mim, lateral direito, jogava no São Paulo, foi numa Copa. Eu não lembro, mas eu vejo. Mas aí o seguinte, só pra poder explicar isso, às vezes é um projeto de Deus pra vida dele, mas as placas estão dizendo outras coisas. Se houver uma confirmação de Deus, que haja tenacidade. Agora, se não houver, que haja bom senso. Aí volta pro Salmo 37, né? A pessoa tem que se deleitar no Senhor e pedir a Ele para conceder desejos. E acredito que, de repente, ele não vai ser o jogador de futebol, mas quem sabe ele não vai trabalhar na área do futebol, vai ser um olheiro. Vou convidá-lo agora, porque dia 29 vai ter o jogo dos craques da Paz, e eu, embora não seja craque, eu sou da Paz, entendeu? E eu vou lá e jogo. Então é o seguinte, o ouvinte, Marcelo vai interagir aqui contigo, quem sabe teu filho vai lá, e tem vários jogadores e técnicos que estarão lá. Vai que, hein? Fala, ouvinte. Reverendo Vanderlei, por gentileza, o senhor pode nos informar a hora certa? Bateu uma dúvida aqui? 11h37. 11h37. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela tá me dizendo aqui que o nome do rapaz é Zé Carlos, ele que é 28 anos o quê? Foi descoberto aos 20, faltam 3 anos ainda. Foi descoberto aos 28, ele estava na várzea. Em 97 ele foi descoberto. Ele foi na Copa de 98, não é isso? É isso ou não? Se é isso, o seu não foi. Você viu? Não foi assim. Hein? 2002 foi a Copa que ele foi? Se for o Zé Carlos, eu sei quem é. Lateral. Lateral direito. Lateral direito. Esperança. São 11h38 no Rio. O seu rádio está no Debate 93. Uma adolescente de 14 anos, gente, ela foi detida pela Polícia Militar no Distrito Federal após agredir a sua irmã e seu pai em uma confusão para decidir quem lavaria a louça do jantar. Ela se negou a lavar a pia com louça suja. Tô vendo a pia aqui, realmente não estava boa a pia, mas também não era para isso, né? O pai e a irmã não conseguiram conter o ânimo da adolescente e acionaram os militares. Imagina bem, em maio, a jovem já tinha sido levada para a mesma delegacia por quebrar uma carteira da escola onde estudava, além de ameaçar uma professora. Em outubro, ela teria ameaçado a própria mãe com uma faca. Mas que menina é essa? Como lidar com pessoas que têm surtos de fúria? E quando somos nós os que temos esse ímpeto, como controlar? Como ter um coração pacífico? Ouvinte, você já passou por isso, ouvinte? Me conta aqui. Já te aconteceu um dia você queria esganar as pessoas? Agora, já teve algum dia que você foi para esganar, que você queria uma coisa, você foi para esganar, já fez alguma coisa assim, se arrependeu profundamente? Já se deparou com pessoas assim, no trabalho, na escola, na família? Já te aconteceu? Me conta aqui, 96803-8319. E aí, queridos? Gente, eu acredito que essa adolescente aqui, o problema dela não começou agora, na adolescência. Acredito que vem já de uma infância, uma família, de repente, não funcional. Acredito que essa menina aqui, o problema dela, na verdade, não começou agora. Começou já lá atrás. Por quê? A palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ensinar é ir com ele, é caminhar com ele, orientar esse filho. Será que essa moça foi orientada? E outra situação, começou a ter ataque de fúria, gente. Ô, papai e mamãe, em nome de Jesus. Vamos ter um ataque de fúria maior ainda. Segurar a onda, porque acredito que nós, pais, eu sou mãe de adolescente também, nós pais e mães de adolescente precisamos aprender a ser pais e mães de adolescente. Muitas vezes, nós nos trocamos com os nossos filhos porque a nossa vida, como adulto, muitas vezes não foi bem resolvida e nós ficamos paralisados na nossa adolescência. Quando nos vimos como pais e mães de adolescentes, começamos a conversar com os nossos filhos como se fôssemos adolescentes também. E aí, 2 adolescentes conversando ou discutindo não vai dar muito certo, né? Então, precisamos amadurecer as nossas emoções, aprendermos a sermos pais e mães de adolescentes com firmeza,
né? Não adianta bebê de mamãe, bonitinho. Precisamos ser no dia da família, estamos no dia da família hoje, né? Tratar com carinho, com amor, com abraçar esse adolescente, ouvi-lo, mas também corrigi-lo, porque a própria palavra de Deus diz isso, que a gente precisa corrigir. Então, desde pequenininho, tem aquele ditado, né? Desde pequenininho que se torce o pepino. Corrigir para que chegue na adolescência. Nós, preparados como pais de adolescentes, e eles sabendo o lugar deles como filhos. Existe um tabu muito grande no nosso meio, que tudo do pescoço para baixo a gente trata. Se é coração, vai no cardiologista, se é pulmão, se é rim, se é o que for. A gente tem uma facilidade imensa de procurar o médico, muitas vezes até nem sentindo nada. Alguns gostam de ir no médico, né? E tomar os remédios. Agora, do pescoço para cima, ainda é um tabu para os brasileiros. Essa menina tem caso recorrente. Ela não tem o foco, nem o pai, nem a mãe, nem a irmã. Ela agrediu a irmã, agrediu o pai, mas ela agrediu na escola também. O problema está nela. Olha, então é óbvio, está claro, está muito claro que ela precisa ser tratada, né? Está muito claro que tem um transtorno psíquico nessa menina. E ela precisa ser tratada por profissionais, né? A gente ela é rebelde. Não, ela não é rebelde só. Né? Ela tem históricos de fúria, de agressão, né? Então tem que se buscar da onde veio. E quando a gente fala do pescoço para cima, tá louca, não, tá esquizofrênica. Não, calma aí, é um transtorno. E ele precisa ser acompanhado e tratado. Então, assim, percebe que ela não tem um foco, ela não só agrediu o pai, não só agrediu a irmã, ela agrediu na escola também, ela agrediu a professora, ela quebrou a carteira. Então, olha só. Não é uma pessoa em si, está no crescente, né, pastor Hélio? Ela está no crescente. A moleque, a menina, quer dizer, que pega a faca, é porque ela mata um, mata dois aí, vai dar... Não sabemos por que aconteceu isso. É aquela palavra do suicida, né? Ele vai falar, vou me matar. Que para de bobeira, palhaçada. Olha, eu vou me dar cabo da minha vida, não estou aguentando. Você desfrescura. E no dia seguinte tá numa corda. Porque ninguém deu voz àquela voz, àquele sofrimento, né? Ninguém percebeu de fato que aquela frase era uma verdade. Talvez não para mim, mas para ele, tremenda verdade. Então, assim, a gente precisa quebrar esse tabu, né? Senão fica difícil. A gente precisa pensar também o seguinte, esses pais, essa situação, os pais deram limites para essa menina? Ou ela, de repente, teve esse excesso, esse exagero, essa fúria surgiu do nada? Porque também os pais precisam entender que amar é estabelecer limites, dar educação rigorosa. Hoje, até os pedagogos que antes estavam apregoando uma certa liberdade irrestrita aos filhos, estão fazendo um caminho de recuar, dizer que os limites são importantes, de que estabelecer regras faz bem ao adolescente e à criança. E mais que isso, talvez ela tenha um transtorno explosivo intermitente, já tem um nome para esse problema, e aí ela vai ter que procurar um médico, vai ter medicação apropriada, vai procurar um psicólogo que vai ajudar também nesse caso, mas principalmente se ela tem uma comunidade religiosa, se ela tem acompanhamento de um conselheiro espiritual, se ela tem um pastor, tem uma família chamada igreja, porque o que cura a maioria dos problemas emocionais e problemas dessa natureza é ser acolhido, é ser amado, é ter acompanhamento contínuo de pessoas habilitadas para isso, de pastores, de irmãos, até mesmo psicólogos e médicos, no caso quando é uma questão biológica, mas também a comunidade de fé é importantíssima para isso. É diferente quando a pessoa se estressa, né? Todo mundo tem um dia que está estressado, não tem não? Vocês não tem não? Vocês têm? Fiquei surpreso agora, eu esperava não. O ouvinte diz, hoje mesmo até eu me estressei com meu marido e quis dar na cara dele. Ouvinte, segura aí, ouvinte. Outro ouvinte aqui dizendo que JR, meu esposo, é assim. Até calmo, mas tem horas que ele surta. Eu tenho medo às vezes. Ele é diácono. Ouvinte, tem que resistir, né? Tem que tratar isso aí. Outro ouvinte aqui dizendo, tenho 13 anos de casada e sempre aturei desaforos da minha sogra, que invade a minha casa sem bater. Um dia eu não aguentei explodir e falei tudo o que acumulei dentro de mim em muitos anos. Isso é um problema.
E depois que explode, o negócio nunca fica igual. Raramente, não sei se haja um milagre divino. Esse surto dela foi porque os pais não surtaram com o chinelo ou a vara para ela. Conta aqui o ouvinte sobre o caso aqui encaminhado. O ouvinte dizendo, JR, é isso mesmo, ouvinte? Eu já dei uma facada nas costas da minha amiga? Que isso, menina? Eu me arrependi muito. Tá dando nome aqui, a cidade e o bairro. Não vou dar nenhum nome, nem a cidade, nem o bairro. Mas a ouvinte conta que isso aconteceu com ela. Tá acompanhando a gente aqui agora. Olha que loucura. Me arrependi muito, ouvinte. E o que aconteceu com a sua amiga? Fiquei preocupado com isso. Me conta aqui. Outro ouvinte, JR, nunca tive ataque de fúria, mas às vezes quando o estresse aumenta um pouquinho, sonho com um dia de novela. Sabe aquelas cenas em que o personagem quebra tudo? Ah, JR, acho que isso seria revigorante. Ô, ouvinte, revigorante pra quem? Fala pra mim, Otomir, pra quem? Pois é, eu acho que todos os debatedores aqui estão certos nas suas abordagens. E, na verdade, nós estamos especulando muito em cima de diversos casos, a gente não sabe a peculiaridade de cada caso, né? Pelo que a gente leu aqui, essa menina tem 14 anos, é uma criança ainda, né? Eu acho que todo mundo tem na igreja, está cheio de maluco, né? Mas pelo menos os malucos que estão na igreja estão querendo se curar, né? Verdade? Mas existem casos de transtorno psíquico, existem. Mas a gente também não pode colocar todo mundo nesse padrão, porque senão a gente está ficando um pouco leviano no trabalho do pai e da mãe dentro de casa, né? O pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande, não é a escola que educa nem a igreja, é o pai e a mãe, né? E muitas vezes, como a pastora falou aqui, os pais e mães tratam adolescentes como se fossem adolescentes, né? De igual para igual, e não pode ser tratado assim. Eu me lembro que eu fui ensinado lá em casa com a vara infanto-juvenil, e a minha vara era de goiaba. E até os 16 anos minha mãe dava uma chalepada. Mas entenda, minha mãe não me agredia, ela não me batia, ela me corrigia. Qual era a diferença? Ela muito nova, graças a Deus, aprendeu, uma mentora dela, que você nunca pode bater no filho corrigindo com raiva, não, né? Aquilo que a senhora falou, eu sei que a senhora não quis dizer isso, mas fúria com fúria não funciona. Qual é o lance? A questão é a seguinte, o segredo é esse. Quando o seu filho te deixa irritado, eu tenho uma filha de 17 anos de idade, que é maior do que a minha mulher, tiro onda com ela na rua, uma gata, modelo, linda, cantora, e apaixonada por Jesus, graças a Deus. Tenho um filho de 12 e uma filha de 13. Pré-adolescentes e adolescentes, né? E eu sempre falo com minha mulher, nós não podemos falar de igual para igual com eles, né? Um dos princípios da autoridade é você abaixar a voz e levantar a cabeça. Isso eu sempre aprendi com meu avô, com meus pais. E a vara, ela tem que cantar. Como é que ela canta? E não sei se você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Ela canta dessa maneira. Você nunca pode corrigir o seu filho com raiva. Os filhos nos deixam, às vezes, loucos, geralmente. Às vezes, os filhos nos deixam estressados, né? E nessa hora, você não pode corrigir seu filho. Porque se você for administrar a correção numa hora de raiva, você vai agredir o seu filho. Você vai causar rebeldia, revolta no seu filho. Minha mãe fazia o seguinte, eu era um dos... eu brinco falando que eu era o melhor filho dela, para não dizer o contrário, ok? Era minha ovelha negra. E eu atentava a ela, vamos dizer assim, de maneira bem coloquial, a semana inteira. Aí sábado, naquele dia de sol bonito, ela entrava com a mão para trás no quarto e eu já identificava que tinha alguma coisa na mão dela e eu já sabia que chegou a hora da correção. E ela vinha com muito amor e falava assim, olha meu filho, você fez isso segunda, terça, quarta, então agora você vai apanhar por causa disso. E com muita calma ela vinha e administrava a vara infanto-juvenil de goiaba. E aquilo ali ficava marcado, né? E a dor não saía da cabeça, mas saía do corpo. Agora é interessante o seguinte, eu estou preocupado com os nossos ouvintes. Muita gente já teve ataques. E muita gente dizendo que eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz. Até um ouvinte dizendo que revigorante só para as lojas tais e tais, quanto aquele aspecto que envolve os móveis. Então, muita gente está vivendo um processo que acumula e que chega uma hora que explode. A gente tem que aprender a conversar um pouco mais. Se alguém está te irritando, criando alguma dificuldade, você tem que conversar, dialogar. Tem que perdoar, que é uma coisa fundamental, que anula aquilo que aconteceu no passado. Você não quer dar troco. Se você quiser, olha, se sua vida for, não, bateu, levou, você vai levar muito, ouvinte. O problema entendeu? É que a gente não tem vivido esse tempo. A gente está vivendo um tempo de toma lá da cá, falou, eu vou responder, e a gente precisa entender que tudo que está guardado dentro do nosso coração, às vezes pela tua própria história de vida, o outro não tem culpa. Então não jogue, muitas vezes, uma pessoa que pisou no teu pé,
à noite não jogue em cima dele aquilo que você viveu o dia inteiro. Ainda tem aqui o ouvinte dizendo, nós estamos vivendo o efeito bomba, tá todo mundo explodindo. E é verdade. As pessoas estão muito impacientes. As coisas, é o que eu estou falando, a coisa está acumulando, ouvinte. Melhor resolver um assunto de cada vez, dialogar e tratar. E quando neste caso especificamente, a criação de um adolescente, a formação de alguém, a responsabilidade dos pais é gigantesca. Não pode se omitir. Ah, essa menina veio de onde? Essa menina é sua filha, não é? Ou não? Entendeu? Quer dizer, sendo filha, ela tem características suas ali, ela tem influências outras, mas a gente não pode desistir dos nossos filhos em hipótese alguma. Agora, aqui um outro assunto que envolve também a adolescência, importante, para a gente entender. Eu confesso a vocês, a Marcela Basso vai explicar ali, ela procurou a universidade aqui para poder explicar para a gente o que é essa doideira aqui, porque eu leio, mas eu não consigo entender, sabe? Aquela coisa que você fala assim, não, eu já sei o que aconteceu. É um vídeo, uma suposta professora ensinando os alunos como colocar a camisinha, ouvinte, o preservativo com a boca e fazendo isso ao vivo ali. Gravado em vídeo, essa coisa repercutiu, os alunos espalharam e tudo mais, e quer saber, primeiro o seguinte, que escola é essa? Professora de que é essa? Né? E eu não sei se ali só tinham adolescentes, se tinham jovens, se tinham adultos ali também. Fala, Marcela. Pelas imagens ali, o que a gente tinha eram adolescentes entrando, de repente, na juventude. Não é uma escola, é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mas você via ali adolescentes, então você não sabe se esses adolescentes estavam visitando essa universidade. Eu liguei para a universidade, eu falei com 2 pessoas, na secretaria eu falei com a Ilana e na assessoria de imprensa eu falei com a Gisele. Ambas me deram a mesma resposta, inclusive na assessoria de imprensa, que elas não podem falar nada, nem se aconteceu lá, sim ou não, que eles ainda estão aguardando uma resposta de alguém. Quando a pessoa não diz que não aconteceu, aconteceu aí, não posso falar, então aconteceu. Não aconteceu. A primeira resposta é essa aí, né? Pelo menos nesse olhar. Aconteceu lá. Pode não ter sido nada da universidade. Eu tenho dificuldade para achar que foi, mas pode ter sido da própria universidade. Alguém pode ter feito isso em sala de aula, no espaço da. Então a questão, a universidade, a nossa discussão não é com a universidade. Nós temos que saber o que aconteceu. Porque é difícil que alguém diga, não, aqui nós ensinamos isso. Acho muito improvável. Mas, nesse mundo doido, tudo pode acontecer. Nas dependências da universidade. Exato, como poderia acontecer na dependência de qualquer lugar. Exatamente. Quando não se tem uma vigília. E universidade é aquele campus inteiro. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito difícil de tomar conta disso, né? É tão louco que nos parece irreal. Mas eu participando, eu terminei minha faculdade tem pouco tempo aqui na FRJ, aqui no Rio de Janeiro, e uma das apresentações, que no seminário, a menina estava falando sobre a arte, e no meio da apresentação ela começou a tirar roupa e ficou nua. E ficou nua para demonstrar, e foi aplaudida, como já tinha coragem de rompimento, do tabu, de que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, e ela faz o que quiser, inclusive ficar nua, onde ela quiser, e ninguém a repreendeu, pelo contrário, foi aplaudida. Com relação a isso, a esse caso, eu vejo muito mais, me parece que essa professora, ou quem quer que seja que tenha feito isso, tem uma relação de assédio com esses alunos. Porque uma professora que pretende dar tantos detalhes disso para os alunos, sabendo que alunos que estão na universidade já deveriam, ou pelo menos na maioria deles já têm conhecimento disso, a informação hoje com a internet, com os meios de comunicação, é muito difícil achar que um adolescente que está na universidade não sabe como usar a camisinha. Então, para mim, eu vejo que isso é um assédio, isso é uma tentativa, essa é uma tentativa de desvirtuar os alunos e que deve ter a nossa reprovação. E eu vejo isso como pornografia, mesmo não sendo imagens de televisão, ou mesmo não sendo na internet. Eu vejo isso como um dano aos adolescentes dali. Eu acredito que ela... Desculpa, pastor. Eu acredito que ela foi muito infeliz na postura que ela tomou.
Eu tenho duas rápidas observações para fazer aqui. Eu acredito que a educação sexual, ela parte da família. A família precisa instruir o seu filho da maneira como ela acredita no que é para ela verdade. E a outra coisa é que eu acredito sim que as igrejas evangélicas precisam ter igrejas evangélicas, as igrejas como todo cristãs, precisam ter um trabalho preventivo, educando, sim, falando sobre educação sexual, sobre doenças sexualmente transmissíveis com os nossos filhos, tá? Porque se for para ensinar de uma maneira errada, quando eles forem expostos a um tipo de situação dessas, eles vão saber se posicionar. E muitas vezes a gente vê uma situação dessa acontecendo e a gente se cala, né? E quando a gente resolve falar, que foi no meu caso, que eu gravei um vídeo e coloquei nas minhas redes sociais e no meu canal, e eu coloquei lá e o pau cantou, algumas pessoas entraram para falar, e a gente sabe que tem aí outros tipos de ideologias que vão falar e vão concordar com o que foi falado ali. E fui xingada, fui de todas as maneiras, mas acredito que nós como cristãos temos que sim, nos posicionar e combatermos isso dentro das nossas igrejas, educando os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes. Existe uma clara desconstrução e doutrinação nas escolas. Ela tem um viés político e ideológico. Sim. Olha como é que é interessante. O pastor liberou uma frase que foi para o movimento feminista, foi a frase que eles utilizaram: eu tenho poder sobre o meu próprio corpo. Agora, interessante que essa ideologia de gênero, né, diz que a pessoa não nasce, ela não tem um sexo definido, e que a construção desse sexo havia ao longo da sua história social, ele é socialmente adquirido. Agora, olha que impressionante, as feministas, né, dizem assim: você tem que ser empoderada. Esse negócio de criança brincar com boneca, para com isso. Você tem que botar uma roupa mais máscula para mostrar que nós queremos mostrar que podemos. Então, durante algum tempo, as feministas queriam o direito. Agora elas não querem o direito igual ao do homem, elas querem ser superior ao homem. Agora, olha que legal, olha que bacana na ideia deles, né? Então, tira-se as bonecas das crianças, meninas. Não chame as meninas de princesa. Mas se um menino quiser usar roupa de mulher, pode. Se um menino quiser brincar com boneca, pode. Olha a inversão que está acontecendo. Na verdade, essa ideologia, ela vem trabalhando e ela quer atingir as crianças, né? Os adolescentes, porque todo socialista já entendeu, por causa do Karl Marx, do Manifesto Comunista, que é na base que você muda uma sociedade. Então, assim, o que nós estamos vendo é erotização, doutrinação, ideologia, né? Nós queremos ver alguma coisa a mais, querendo tomar esse nosso país, e vai começar assim pelas crianças. Eu posso até entender que um ambiente universitário é um ambiente de livre pensar, de reflexões livres, isso acontece. Quem estudou a universidade sabe o que é. Federal, então, nem se fala. A gente sabe que essas coisas acontecem muito, eu tive essa experiência, mas o ambiente formado nesta cena é um ambiente de constrangimento, isso é uma roda. Existe um círculo em volta de um rapaz, um aluno igual aos outros alunos. Esse menino está sendo claramente assediado. A postura da professora, ela dá até uma sensualizada. Sim. É uma questão, não é uma coisa didática. Isso não é uma coisa didática. Eu posso respeitar quem pensa diferente, mas eu quero que a minha opinião também seja respeitada. Eu acho que este é um procedimento absurdo. A justiça tem que observar isso. Se são adolescentes aqui, é impossível detectar pelas imagens. Existe um estatuto da criança e do adolescente. As vozes têm que se levantar desses grupos que defendem o ser humano, dos direitos humanos. É direito do ser humano não ser exposto a isso nessa idade. Não é função da professora na escola. Eu até admito que ela deva falar sobre o assunto, admito que ela deva orientar e ensinar, mas dessa forma, gente, é uma das coisas mais absurdas que eu vi esse ano. E olha que esse ano foi ano de muitos absurdos. Foi um ano das coisas mais absurdas que eu já vi nos últimos anos. Agora, esta é uma cena para a gente parar e pensar assim: isso não é JR, possível. No artigo 216
diz que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo de agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Quando então, quando eu coloquei a questão aqui da universidade e da exposição, eu quero enfatizar que a condenação, o lamento que eu tenho em relação a isso, apesar de outros alunos que não são da mesma fé que nós professamos, aprovarem. Só que eles lutam tanto, a sociedade luta tanto por liberdade. Só que essa liberdade significa não ter padrão moral algum. Eu até entendo, gente, que no momento em que a coisa está acontecendo, tô vendo, a gente vê a cena. No momento você até vê os meninos ali, acho até que eles não saem da sala que dizem assim, não, isso não vai acontecer. Adolescente é curioso, jovem é curioso, não vai, ela não vai fazer isso. Não, ela não vai. Eu até admito essa possibilidade da pessoa que está ao vivo ali dizer, não vai fazer isso, em hipótese alguma. Mas a realidade é outra. A realidade é que esse fato aconteceu, é uma coisa esdrúxula, é um absurdo, é uma coisa que não pode ser considerada como uma coisa normal. Isso não. Veja, ouvinte, tem várias meninas ali. As meninas também foram expostas. O rapaz que está se expondo, embora a gente possa olhar dizendo que a professora o manipulou, ele também está se expondo. E ao se expor, ele também tem código penal para ser responsabilizado. Ele foi constrangido também. Pois ao mesmo tempo que ele foi, ele se expôs. Ele podia ter dito não. Não aceito. Não aceito. Se ele tiver 18 anos ou mais, ele já responde pela pena. Qual é a pena mesmo, você Hélio aí? Que o cara que expõe as partes íntimas, como é que é o nome mesmo? Atentado ao pudor. Atentado violento ao pudor. Entendeu? Que essa é uma realidade que está aqui, está absolutamente... Então, tem tanto crime envolvido que eu acho que é inadmissível que a universidade não tome uma providência. Universidade, você pode dizer para nós que você não sabe. Você pode dizer para nós que você não fala. Você pode dizer para nós, só fala porque agora todo mundo só fala por escrito, todo mundo com medo, tem advogado, tem que ver, a assessoria de imprensa prepara o texto, o advogado olha, observa para ver se está tudo ok, que seja isso, mas essa que universidade que é, Marcela? Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sou governador da Bahia, o senhor precisa tomar um posicionamento, promotores públicos, Ministério Público, precisa observar isso. A escola, qualquer universidade tem um grêmio estudantil, qualquer nome, centro acadêmico, alguma coisa, isso não é uma questão de caretice, conservadorismo, não, isso é uma realidade de vida, que se nós não tomarmos um posicionamento hoje, essas coisas vão piorar, hein? E observa, ouvinte, você que é pai e mãe, se isso não está acontecendo na escola do seu filho. Sim. Esse é um dado extremamente importante que nós precisamos observar. Será que isso já não está acontecendo? Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Palavra boa. Vamos terminar com alguma coisa boa. Pelo amor de Deus. Essa, olha, pra fechar a semana. Olha o sino tocando. Acabou o sino, até o sino já foi. Pastor Hélio André, tirou quem aí hoje? Palavra Vanessa. Boa. Tirou a Vanessa na palavra boa de hoje. Então, ouvinte, só para explicar. Sorteamos aqui, trocamos os quatro aqui, que não tem amigo oculto, aqui é amigo revelado. Uma palavra boa é uma palavra de encorajamento, ou até de reconhecimento por alguma coisa que ouviu ao longo do programa. Pastor Hélio tirou Vanessa, conta aí. Vanessa, que você continue sendo referencial para aqueles que lhe seguem e que use a palavra como parâmetro, como muitas vezes você fez aqui, né? E leve Jesus a todas as pessoas. Amém. Palavra boa, Vanessa. Tirou quem? O pastor Altomir. Quero deixar para ele Atos 17:6. Chegaram aqueles que alvoroçaram o mundo. E eu tenho visto o pastor Altomir fazendo isso, criando uma explosão de amor, sendo referencial cada vez mais, não só para sua igreja, mas para todos que lhe cercam e todos que lhe seguem. Deus abençoe. Boa, pastor Altomir. Bom, me sobrou o Vanderlei, né? Oi. Meu amigo Vanderlei, o Senhor é o seu pastor. Nada vai te faltar. No seu ministério, na sua vida, na sua casa, continua na tua força, Deus é contigo. Bênção pura. Vanderlei, tirou quem? Eu tirei o pastor Hélio. Eu uso as palavras de Eclesiastes, diante de tanto peso que nós vivemos no ministério, Eclesiastes vai dizer: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito que Deus se agrada das suas obras.
antecipadamente Deus se agrada do Senhor. Obrigado. Palavra boa, palavras boas foram entregues hoje aqui. Faça isso, ouvinte. Entrega a palavra ruim você guarda e joga fora. Palavra boa, compartilha. Natal de palavra boa pro coração do seu ouvinte amado, pro seu coração, pra sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pastor André. Obrigado, meu querido. Forte abraço. Obrigado, JR. Muito bom você estar aqui. Quero mandar um beijo grande para a comunidade Batista na Filadélfia, ali no Grande Rio. Um beijo para a família, pro filho. Deus abençoe a todos. Maravilha. Muito obrigado, pastor Vanderlei. Um forte abraço, meu irmão. Um abraço para todos os colegas aqui na mesa, JR. Nossa igreja lá em Belfor Roxo, em especial, quero mandar um abraço, um beijo para Valquíria, presidente da SAF da igreja, está fazendo aniversário hoje. Beijão, Val. Maravilha, muito obrigado, pastor Altomir. Gente, um abraço a todos, fiquem na paz, no shalom de Deus. Deixar só um recado para você, me segue no Instagram, @Altomir, é o único Altomir do Instagram na face da terra. Essa é coisa boa. Vanessa, obrigado, Vanessa Tanaka. Obrigada, pastor JR, obrigada. Quero mandar um abraço para todos os meus adolescentes dos interligados da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Um abraço para minha família, que hoje é dia da família, para minha irmã que com certeza está me ouvindo agora. Maninha, te amo. Deus abençoe a todos e também, gente, me segue lá no meu canal, se inscreve lá no meu canal, lá no YouTube. Eu já me inscrevi. Menininhos e menininhas do meu Brasil varonil. Eu já me inscrevi, acho ótimo. Quero te encorajar, ouvinte, conheça, você vai aprender muita coisa interessante. Você que trabalha com adolescentes, vai ser muito interessante esse olhar. Mas os adolescentes da sua igreja devem ser encorajados, a palavra boa, orientação, enfim, tem as conexões que ela faz com várias pessoas. Isso tem sido divertidíssimo, muito bom. Parabéns, dá o endereço aí. Obrigada. Vanessa Tanaka, né? Canal Vanessa Tanaka. Tanaka é T-A-N-A-K-A, não é Panaca, é Tanaka, tá, gente? Pelo amor de Deus, agora não vai ser da minha cabeça. Agora não vai ser da minha cabeça. Muito bem, minha gente. Vamos orar, minha gente. Vamos agradecer. Eu sempre lembro a você. Hoje é sexta-feira e domingo é domingo. Né? Hoje é sexta, amanhã é sábado, depois é domingo. Domingo é dia de igreja. Reserva o seu tempo, organiza a sua agenda, privilegia, prestigia esse tempo para você estar na casa do Senhor no domingo. Esse é um tempo muito especial. Não deixa para a última hora para resolver se vai ou se não vai. Ou você que é mãe, você que é pai, diz, domingo eu não vou, domingo. Aí você vai um domingo não vai, seu filho desconecta, seu filho fica sem conexões na própria igreja. Aí daqui a um pouco ele vai dizer assim, não quero ir lá, que eu não conheço ninguém fala comigo. Aí você vai reclamar com o pastor que as pessoas não falam com o menino e com a menina. Por que não falam? Porque você não leva, ouvinte. Então é muito importante essa organização na sua agenda, essa sua estrutura. Isso vai ser uma bênção para a sua vida. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, pedindo essa bênção, a graça de Deus sobre a nossa vida. Pastor Hélio André, querido, ore conosco, vamos apresentar nosso Rio, a cidade, esses assuntos todos, né, pastor André? Nós ficamos assustados hoje aqui, mas sempre lembrando com carinho dos enfermos e daqueles que estão enlutados. Pai, que o Senhor possa intervir em nossa nação, no coração e mentes tão malévolas que querem levar a destruição da família, querem horrorizar as crianças, querem doutrinar por um viés que não há nenhum tipo de moral. Não é liberdade, é uma libertinagem. Deus, é uma anarquia. Nós queremos te pedir que as nossas crianças sejam guardadas pelo Senhor. Nós queremos te pedir que as igrejas cumpram um papel de educá-las no Evangelho de forma tão especial, que ao crescer elas não se desviem. Pai, abençoa aquele que está no hospital, no asilo, no orfanato. Sê com eles, ajuda. Envia anjos que são pessoas para ajudá-los, para dar um carinho, uma palavra de conforto. Nós pedimos, Pai, que a tua igreja se levante, mas que se levante para fora dos muros,
Que seja uma igreja sem paredes, Senhor, e que alcance o pecador, porque essa foi a sua missão. O Senhor veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.